botar em gravação a partir de agora. Pronto. Gente, pessoal. Acabei de enviar. Ok. Pessoal, valores religiosos. A gente, para entender melhor esse conteúdo, para entender melhor do que se trata, nós temos de... Cadê aqui? Deixa eu dar um confere. O professor, como mandou tarefa não foi de religião? Só o fórum. Ah, só o fórum. E de religião, a maioria vai ser só fórum e atividades agora. Entendeu? Não vai ter muito tarefa mais, não. Vai ser mais fórum e atividades para contar ponto, tá bom? Pessoal, gente, valores religiosos, para entender o que são valores religiosos, na verdade, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, o que são valores, né, e como a gente vai definir isso aí. Antes de eu começar, eu abri aqui um parênteses bem rapidinho. Página. Não tem página essa apostila de vocês, né? É o texto que tem o título assim, o que são valores religiosos. Você tem que ir diretamente a ele. Assim, ó. Página 49. Pronto, depois da página 49. Pronto, beleza. Ok. Então, pessoal, abrindo aqui um parênteses bem rápido. Vocês têm todo mundo aqui da sala já foi buscar o bloco de questões, tá? Que a gente deixou na escola para vocês. Eu já fui. Eu já tô com ele. Pronto, dê um jeitinho, porque segunda-feira, mais tardar na terça, todo mundo precisa estar com esse bloco já, para orientar a atividade que tá para vocês. Tá certo? Professor, Oi? fica aberto até que horas a escola? Eu acho que só pela manhã, acho que só até 11h30. Viu? Ô, professor, tem como... Peraí. Tem como eu ir buscar por conta que manhã não tem Não como sei. buscar minha tia? Eu creio que não, viu, Luna? Vez passada minha tia, que é responsável, ligou pra tia Duquinha e ela deixou eu ir buscar meu simulado. Aí eu fui, busquei o meu e o de Guilherme, se eu não me engano, ela pediu pra eu levar o de alguém. Pronto, veja só, essas questões aí você só resolve com o pessoal da direção. Não posso dizer que você pode ou não pode, entendeu? Isso aí não... Ok. Isso aí não fica na minha alçada, não. Então, gente, vamos lá. Para dar início, eu vou pedir para que... Cadê Caio? Ah, tá ali. Caio, começa lendo aí pra gente o primeiro parágrafo desse texto, que são valores religiosos. O que são valores religiosos? Os valores religiosos são qualidades que permitem fazer uma avaliação de um sujeito ou de um objeto, seja negativa ou positiva. Religioso, por sua vez, é aquilo que está relacionado com a religião, o elo de fé que estabelecem os seres humanos com as divinas e que podem incluir dogmas, rituais e outras questões. Pessoal, gente, Os valores uma pausinha aí, Caio, por favor. Uma pausinha aí. Gente, pessoal, valores é aquilo que a gente pode medir como positivo ou negativo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de um valor. Na minha família, um exemplo, não estou dizendo que isso acontece. Na minha família, todo dia nós temos que jantar juntos, um exemplo. Então, é um valor que minha família defende. É um costume que minha família defende. Para algumas pessoas isso é positivo, vem como positivo, não, porque elas estão reunidos, coisa e tal, mas outros podem ver de forma negativa, não, porque está fazendo com que as pessoas tenham que se juntar naquela hora e nem todo mundo está afim de comer naquele momento. Então, assim, valores, eles são coisas desse tipo. Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Quando a pessoa diz assim, a minha família, ela todo domingo vai à missa, todo mundo junto. A gente tem que ir todo mundo para a missa. Isso é positivo por quê? Porque a gente pode olhar, não, estão educando na religião ali o pessoal, mas para outras pessoas pode soar negativo, porque pode se achar que os pais estão oprimindo o filho a seguir aquela religião que é deles, então, de certa forma, querendo obrigar. Então, são valores, são questões de valores. Não, isso faz parte dos meus valores, tá certo? E quando a gente fala isso dentro da religião... Oi? Peraí. Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó, ela tinha um negócio que era toda quinta-feira, todo mundo tinha que ir pra casa dela. Aí se juntava aquele camburão de gente, toda quinta-feira. Então era um valor que ela tinha para tentar reunir todo mundo, entendeu? Então, assim, são valores, são questões que vão sendo repassadas. A gente se reúne todo domingo. Tá entendendo? No campo da religião, Professor, né? Isso aí vão envolver dogmas, doutrinas, vão envolver também questões de fundamentos da fé.
tá certo? Seguindo aí, deixa eu ver. Vitória, segue aí para a leitura, por favor. Os valores religiosos, por conseguinte, são os princípios que adota uma pessoa de acordo com o estabelecido pela religião que professa. Estes valores não dependem de uma interpretação que faz o sujeito da ética, pois são impostos por um livro ou uma autoridade. Então, gente, vê só. O valor religioso é aquilo que a pessoa... Não, está relacionado à minha religião. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, fazem parte de uma religião em que não se trabalha dia de sábado, por exemplo. Né? Os adventistas do sétimo dia. Eu tenho um monte de amigos que são adventistas do sétimo dia. Então, para eles, o sábado é um dia sagrado, eles não trabalham nesse dia. Eles apenas se dedicam às atividades religiosas. Não, mas isso aí está errado, sei lá. Não, eles acham que está certo, então a gente tem que respeitar essa opinião. Não, mas eu li que na Bíblia diz isso, sim, mas eles acreditam que a forma correta é essa. Tá entendendo? Então, assim, é um princípio deles não trabalhar os sábados, por exemplo. Dedicar o sábado somente às atividades da igreja. Um outro exemplo, existem pessoas que, em determinadas religiões, acreditam que não devem fazer consumo de álcool, de bebidas alcoólicas. Então, não, mas isso é errado, Na não. minha é a Mas mesma para coisa. ele, isso é correto. Então, são valores religiosos que, independentemente de você dizer que isso está certo ou está errado, mas para a pessoa está correto, está dentro do campo religioso que ela acredita. Está dando para entender, pessoal? Mais ou menos o que é um valor religioso? É aquilo que a pessoa defende, aquilo que ela acredita, aquilo que ela vivencia. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Os espíritas, por exemplo, eles acreditam que um valor religioso importante é fazer caridade. Então, doar alimento, doar remédios, doar dinheiro para quem Ô, precisa. professor, Ajudar só um minutinho, tá Professor, certo? Só um eu tenho uma pergunta. minutinho, só um minutinho. Faz assim, quem tiver uma pergunta, não liga o microfone, não. Toca naquele botãozinho e levantar a mão, tá certo? Toca aí no botãozinho, tem um botãozinho aí, levantar a mão. Procura aí, Murilo, na tua telinha. Porque aí eu fico sabendo quem é que quer falar e depois eu vou deixando, tá certo? Pronto, deixa assim, Murilo. Pode deixar assim na tela que daqui a pouco eu deixo, tá bom? Vocês falarem. Então, vê só. isso fica temporariamente. Tá bom, mas eu sei, tá bom? Daqui a pouco eu deixo. Então, assim, gente, eles acreditam que fazendo bem vão estar, vamos dizer assim, enfim, vão estar fazendo a coisa certa, vão estar ajudando o próximo e Deus vai ficar contente com isso, aquela coisa toda. Então, o valor religioso, ele é, na verdade, de maneira bem direta, um fruto, né, de um relacionamento, ou seja, dizem respeito ao relacionamento do ser humano com o seu Deus. Observe que eu estou dizendo com o seu Deus, não estou dizendo apenas Deus, porque a pessoa pode acreditar em outros deuses também, é um direito que a pessoa tem, tá certo? Então, são os valores religiosos que ela defende. Pronto, eu vou deixar Murilo falar, depois eu deixo o Luna, tá certo? Vamos lá, Murilo. Nessa história aí, olha só, eu tava pensando numa coisa. Não tem nas religiões assim, japonesa Ah, ou é chinesa? Não, sei lá. Mas na japonesa e na chinesa, quando eles adoram aquele deus que fica assim, com a mão levantada e tem uns 1000 braços, e tem uns 4 braços atrás, ah, tem 2 pontos na testa, sim. eu pensei, quando começa aquele culto, todo mundo lá é careca. Então, obrigatório aqueles que estão participando daquela religião raspar o cabelo. Sim, é um valor religioso que eles defendem, entendeu? Por quê? Sabe, Porque é o tava ideal de pensando nisso. você Eu tinha desapegar-se. umas dúvidas, achando que era Aham. obrigatório fazer isso. É um valor religioso que eles defendem por quê? Porque para livrar até assim a questão da vaidade, né? Então, como são pessoas que têm que desapegar de tudo, né? De vaidade, de riqueza, essas coisas todas, então eles fazem dessa forma, tá certo? Luna, sua vez agora. Professor, é o seguinte. Na igreja católica e na evangélica, não sei, eles têm um... Eu não sei como é que chama, eu acho que é um valor religioso, né? Que é C&A. Ou seja, que na católica é a ostra, né? Que eles tomam e tal, e um suquinho. E lá na evangélica é um pão e um... Pronto. Aí eu queria saber se isso é ou não valor religioso ou se é apenas doutrina de uma igreja. Pronto, vamos lá. Eu diria que é as duas coisas,
Primeiro, é doutrina, por conta que no cristianismo acredita-se que Cristo, o próprio Cristo, tem instituído a ceia, né, a comunhão, tá certo? E não deixa de ser também um valor religioso, por quê? Porque o princípio da comunhão é o princípio de estarmos juntos. Observe que naquele momento todo mundo ali está fazendo a mesma coisa, está todo mundo ali em comum. Quando Cristo instituiu a ceia, né, lá, horas antes de ser entregue por Judas, né, para a morte, ele falou justamente isso, né, fazer isso em memória de mim, ou seja, reunir todo mundo, partir o pão e ali comer junto daquele pão, repartir o vinho, ou seja, é o princípio da comunhão, ou seja, daquilo que é comum, daquilo que pode ser dividido para todos, entendeu? Então, tanto é uma doutrina religiosa, a comunhão, né, tem um nomezinho que se dá também, rapaz, a ceia, né, como é mais comumente conhecida, como também é um princípio religioso, ou seja, o princípio, né, de que todo mundo ali, até porque não é qualquer pessoa que pode receber a comunhão, vocês sabem disso, né? Então, por exemplo, na Igreja Católica, pede-se que a pessoa tenha se confessado mais recentemente, tudo aquilo ali. Nas igrejas evangélicas, que a pessoa passa por um processo de, vamos dizer assim, análise da própria consciência, de confissão para Deus, né? Não para Se arrepende. de seus pecados. Só um minutinho, viu, Murilo? Só um minutinho. Dos seus pecados. Então, assim, tem uma série de, vamos dizer, de rituais que precedem, né? Que acontecem antes da ceia propriamente dita. Sim, Murilo, agora você pode falar. Ok? Passamos? Então, gente, o valor religioso justamente não está falando, é a relação que o homem vai ter com seu Deus, né? De que forma ele se relaciona com seu Deus. É mais ou menos por aí, né, que é defendido o valor religioso. Rapaz, é impressão minha, o Fernando está ali perto de Luara. Ela tá do meu lado. Ah, sim, eu digo, oxê. Ah, tá certo. Tá bom, eu ainda assim, pra mim tinha sido algum bug que tinha dado na câmera e a Eu já imagem dela tinha, tinha passado, eu já entendeu? Ô, tinha percebido professor, e a isso. gente tá vendo dois João Paulo ao mesmo tempo. Ah, que legal, legal, é meu irmão gêmeo. Não, é que eu pensei que na hora tinha sido algum erro que tinha dado na transmissão e tipo uma imagem tinha se juntado com outra, entendeu? Ah, mas tá legal. Seguindo aqui, deixa eu ver, Vitória já leu, Caio já leu. Nicolas, continua aí pra gente. Depois de, essa parte aí, ó, pode-se definir um valor, pode-se definir em poucas palavras, os valores religiosos dizem respeito às relações Ô, entre o João homem Paulo. e o Deus. Aí você lê abaixo. Oi. Aham. Olha, teve uma hora que eu não tava escutando, não. Tava ligando pra mim. Ah, entendi. Não atenda não, diga que tem aula. Lá embaixo tem assim, os valores religiosos. Os valores religiosos têm como fundamento o amor, a fé e a esperança. Mas há também outros como a paz, a santidade e a pureza. A santidade e a pureza, por exemplo. Por exemplo, né? Vê só, gente. Valores religiosos, eles vão se fundamentar nessas questões aí. Né? Eu vou, assim, citar uma parte que eu acho muito bonita da Bíblia, que Cristo diz assim, amai o próximo como a ti mesmo. Observa que valor religioso interessante é você ter pelo próximo um amor tão grande como aquele que você teria por si próprio. Um outro exemplo, a questão da fé, né, que Cristo ele relata. Isso aí não é necessário, a gente tem que seguir ao pé da letra, assim, pelo menos da interpretação, mas quando Cristo diz assim, que se tivermos fé, poderemos mover montanhas. Só que quando diz isso, né, realmente que a gente vai pegar, né, essa montanha aqui eu não estou achando legal ela aqui, eu vou colocar ela ali do outro lado. Né? Mas é que a fé ela pode fazer coisas que nós mesmos, talvez, achemos que seja, possamos achar que seja impossível de serem realizadas. Tá entendendo? Na questão da esperança, eu costumo dizer que quem tem fé, né, quem acredita em algo, também tem como alimentar uma esperança muito bacana de que as coisas poderão melhorar. Ô, João Muito Paulo, diferente de quem não tem, né? Oi, Lucas. eu vou aqui beber água, viu? Vai lá. Certo? Então, assim, eu lembro que quando foi há um tempo, né, aconteceu um fato bem triste, né, assim de maneira social, né, houve um médico, né, bem jovem, inclusive que ele já tinha atendido aqui na cidade, filho de uma médica muito conhecida aqui na cidade, que ele tentou cometer suicídio.
E poucos dias depois, um outro médico não só tentou, como conseguiu. Né? Esse primeiro que eu falei, ele escapou, né, com vida, né? Ele está vivo ainda, se bem que com muitos problemas de saúde. Não sei nem se ele, creio que ele nem volte a atender mais. E o segundo deu cabo da própria vida, né? Deu cabo da própria vida no hospital da Unimed em Caruaru. E aí eu conversando com um amigo que faz parte de uma igreja evangélica aqui da cidade, ele perguntando na minha análise o que poderia ter acontecido, né? E eu costumo dizer o seguinte, cara, se você acredita em algo acima de você, né? A gente pode chamar de Deus, pode chamar de grande nave-mãe que controla o universo, pode chamar de seja lá do que for, essa força cósmica que está acima de todos nós. Mas se você tem fé que há algo a mais, isso te dá uma força muito grande, né? Se você não tem, felizmente já é um pouquinho mais difícil, né? Já é um pouquinho mais complicado, tá certo? Bom, gente, vê só. Eu vou parar por essa parte aqui. Marquem aí na apostila de vocês onde foi que a gente parou. Né? 1, 2, 3, depois do quarto parágrafo. Vejam só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma atividade para vocês. Daqui a pouco ela vai estar no Classroom, mais tarde. Eu acho que só depois de meio-dia, realmente, ela vai estar para vocês lá no Classroom. É o seguinte, vai ser uma entrevista que vocês vão ter que fazer com alguma pessoa. Pode ser com o irmão, pode ser com o pai, pode ser com a mãe. Pode ser online essa entrevista. Tá certo? Que vai ser justamente sobre... Só não pode Fernando entrevistar Luara e Luara entrevistar Fernanda, tá certo? Tem que ser outras pessoas. Não pode um entrevistar o outro, não. Tá bom? Vai ser justamente sobre essa questão dos valores religiosos. Tá certo? Só um minutinho, deixa eu dar uma pausinha aqui no vídeo. Pronto, voltei aqui. Presta atenção. Então, vocês vão entrevistar pessoas a respeito justamente de valores religiosos. Ou seja, que valores religiosos essa pessoa acredita. Tá certo? Então, sabendo disso, logicamente, a gente tem que entrevistar pessoas que saibam responder a esse tipo de questão. Tá bom? Então, vai ser uma entrevista simples. Vocês vão mandar essa entrevista. Vocês podem escrever com letra embaixo de legível, mandar a foto lá pelo Classroom, ou então digitar no comentário particular, no comentário da turma dessa vez. Ô, Tá professor, certo? pode mandar um vídeo, não? O vídeo da entrevista? É Sim. porque o vídeo de uma entrevista, cara, ele vai demorar muito. Ele vai ficar um arquivo muito pesado. Vamos pensar que se você fizer Ô, professor, que tipo de pergunta a gente tem que fazer? Eu vou mandar para vocês o roteiro, tá certo? Não se preocupem, não. Vejam só. Agora eu vou mandar um roteiro básico. Vejam só, prestem bem atenção. Vou mandar um roteiro básico. Se vocês quiserem acrescentar alguma pergunta que esteja dentro daquele contexto, não tem problema, não. Tá certo? Que esteja dentro daquele contexto, respeitando aquele contexto ali. A questão da entrevista, Caio, é o seguinte. Se você fizer uma entrevista que dure 10 minutos com uma pessoa, vai dar um arquivo aí de mais de 100 megas. Então, para tu mandar isso aí é meio difícil. Meio complicado, sabe? Então, assim, vamos fazer isso aí em texto mesmo, tá certo? Pelo menos nesse primeiro momento. Aí, vejam só. Aí Eu vou pode mandar a deixar... foto, né? Oi? Pode, você pode fazer o Mandar texto foto, e mandar a foto desde que esteja bem Certo. legível, tá certo? Agora, vejam só. Deixem para mandar somente quando eu dispor o link, tá certo? Eu vou deixar um link disponível para vocês, para não ficar aquele monte de coisa lá na tela inicial, tá bom? Que nem ficou a questão das fotos. Eu vou mandar um link para vocês lá no Classroom. Se não tiver agora, mas quando for no máximo à tarde, ele vai estar lá presente para você, vai estar lá disponível esse link. Tá certo? Só seguir o roteiro da entrevista direitinho e mandar para a gente. A atividade avaliativa, tá certo? Vai estar valendo pontuação. Então façam bem direitinho. Tá certo? E próxima segunda a gente dá continuidade lá à matéria de história. Eu vou pedir para que vocês tentem providenciar até terça-feira o bloco de questões para responder. Tá certo? Alguma dúvida, Eu já pessoal? tenho o bloco de questões. Pronto. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Pronto, tá certo. Então, gente, eu acho que era isso mesmo. Acho que não tem nada a acrescentar, não. Tá bom? Então, bom fim de semana para vocês. Nós voltamos a nos ver na segunda-feira, tá certo? Ok, encerrando.